Pessoal, então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tema, né, central, que é reprodução. A gente trabalhou um pouco sobre os sistemas, reprodutor masculino e feminino, e eu falei na aula passada que a gente ia estar agora adentrando um pouco sobre o ciclo menstrual e a gravidez, que fazem parte do sistema reprodutor feminino. Mas como ele é mais complexo, eu achei melhor fazer uma aula separada, tá certo? De antemão, a gente vai falar um pouco sobre o que é o ciclo menstrual. E a gente pode perceber que ele é um processo natural, pelo qual passa a maioria das mulheres em idade reprodutiva. Idade reprodutiva porque a gente está falando da reprodução, mas vale salientar que o ciclo ele vai muito além da reprodução, porque ele mexe com o psicológico, mexe com a hormonização do corpo, então tem vários outros fatores, mudanças biológicas de certo modo. A variação hormonal ela está ligada ao ciclo menstrual. Isso é bem importante. E em cada ciclo a gente vai ter um único óvulo produzido. Há casos de dois, mas o corpo em si ele se prepara para liberar um óvulo maduro, para que ele possa ou não ser fecundado. Antes de a gente entender cada fase do ciclo menstrual, a gente vai retornar a um dos órgãos que fazem parte do sistema reprodutor feminino, que seria o útero. Nele acumula um revestimento chamado de endométrio. A gente pode falar em linhas gerais que seria uma camada de sangue, que ela tem como função assegurar o óvulo fecundado, e nesse caso que ele vai ficar acoplado na parede do útero. E junto a esse endométrio ele vai possibilitar nutrientes e demais funções que possam permitir que aquele embrião ou feto se mantenha ali durante 9 meses. Isso se a gente pensar numa fecundação, ou seja, o óvulo foi fecundado por um espermatozoide. Aí, além disso, esse revestimento uterino ele é caracterizado justamente quando está no período menstrual. Aqui nessa imagem vocês podem ver essa seta ou essa linha e uma camadinha branca. Aí é para identificar o endométrio. Aí é importante também ressaltar que eu falei que isso acontece mediante o período reprodutivo da mulher. Só que quando elas atingem a menopausa, a tendência de muitas é que elas parem de menstruar, os hormônios eles vão ser produzidos em pequena quantidade, então tudo isso acaba facilitando com que essa mulher não venha mais a ter filhos. Então é bem importante lembrar dessa questão. Ainda falando de menopausa, é importante lembrar que esse declínio hormonal ele vai acontecer entre os 40 e 50 anos de idade, então recomenda-se que a mulher não engravide nesse período, justamente por não ter hormônio suficiente que ajude ao bebê se desenvolver e também que possa aparecer outros problemas, né, na má formação desse feto. E atualmente cerca de 2 milhões de mulheres elas tendem até a menopausa, então isso é um fator natural. Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre as 4 fases do ciclo menstrual, que são ela, menstruação, fase folicular, a fase ovulatória e por fim a fase lútea. E na fase do ciclo menstrual, a gente pode destacar 4 fases. São elas menstruação, a fase folicular, a fase ovulatória e, por fim, a fase lútea. Aí nós temos aqui a fase menstrual. Na fase menstrual, ela se inicia do primeiro dia até mais ou menos o quinto dia. Nesse caso específico, o óvulo ele não foi fertilizado pelo espermatozoide. Nesse caso, a mulher não engravidou. E logo, os níveis de hormônio dela caiu. Por quê? Hipoteticamente pensando que o óvulo dela não foi fecundado, a tendência do endométrio, aquela estrutura que reveste o útero, é que ele se descame. Eu acho que já ouviram falar esse termo, descamação. Se desfazer. E ele se desfaz e fica num formato que líquido. Então isso é eliminado por muitas mulheres. A menstruação em forma de sangue. Então aquele endométrio ele seria o próprio sangue.
Já saindo do quinto, sexto dia até o 11º, a gente vai ter o quê? A fase folicular. Nela vai ter a liberação do hormônio folículo estimulante, o FSH. E somente o óvulo mais saudável vai acabar o quê? Amadurecendo. Então a gente vai ter as tubas uterinas, logo vai ter o ovário. Do ovário vai sair óvulos, mas somente um óvulo ele vai ter o quê? O organismo vai lançar aquele óvulo mais saudável. Aqueles que não amadurecerem vai ser absorvido pelo corpo. Agora a gente chegou na fase ovulatória. A gente pode destacar aqui o aumento dos níveis do estrógeno durante a fase folicular. Lembrando lá do sistema reprodutor masculino, a gente tem a testosterona, que ela é o hormônio masculino, que vai ajudar no aumento de pelos, ganho de massa. Na mulher, a gente tem o hormônio do estrógeno. Ele sim também vai auxiliar no ganho de massa, aumento de mama e demais funções do corpo. A ovulação aqui, ela ocorre quando o ovário libera um óvulo maduro. Lembra? Na fase folicular, a gente vai ter a liberação de óvulos. Aquele mais saudável vai tender-se ao quê? A se amadurecer. Nesse caso aqui, já vai começar a ter um óvulo, nesse caso, uma separação daquilo que realmente vai servir para ela. Então, o corpo se prepara para lançar um óvulo maduro, um óvulo saudável. E a fase da ovulação, ela é o único momento de todo o ciclo em que a mulher se encontra o quê? Fértil. Se ela se encontra fértil, é o momento pelo qual ela está apta a engravidar. Por fim, a gente chegou na fase que chamamos de fase lútea. Ela se inicia do 16º, 17º dia até o 28º dia. Vale ressaltar que isso é pensado num ciclo de uma mulher que menstrua regularmente, ou seja, a cada 28 dias. Mas é bom lembrar que cada mulher tem um ciclo diferente. Cabe a vocês estarem observando isso. Na fase lútea, depois que o folículo libera o óvulo, ele se transforma o quê? No corpo lúteo. E o aumento dos hormônios vai ajudar o quê? O óvulo fertilizado se implementar lá no útero, onde está sendo o quê? Revestido pelo endométrio. E nesse caso, se a mulher engravidar, ela vai começar a produzir um hormônio HCG, que vai ser de extrema importância para o desenvolvimento do bebê. Agora eu vou explicar para vocês como essas fases acontecem. A gente tem aqui uma imagem, vocês podem ver lá da parte esquerda, onde se inicia o endométrio. Ali a gente tem o quê? A fase menstrual, né? Onde se inicia o ciclo. Logo em seguida, a gente vai ter o quê? A fase folicular. Vai começar a liberar os óvulos. Lá na fase ovulatória, aqueles óvulos mais saudáveis, ou no caso, o mais saudável, né? Porque a mulher libera um óvulo a cada ciclo menstrual. Então, ela tem todo um investimento de energia. O seu corpo em si trabalha para produzir um único óvulo. Diferentemente de quê? De um homem, que ele tem cerca de milhões de espermatozoides e o quê? Uma única gota de esperma. Então a gente consegue ver a diferença. Um homem, como eu já falei em sala de aula, ele é capaz de engravidar todas as mulheres do mundo, um único homem, enquanto a mulher não. E a gente consegue fazer essa relação. Mas a mulher tem um maior investimento de energia para que aquele bebê ou aquele óvulo chegue a ser fecundado e virar o quê? Um feto. E posteriormente vinha nascer um bebê. E quando chega na última fase, que a gente tem a fase lútea, é quando o corpo já está o quê? Se preparando para receber esse óvulo foi fecundado, caso a mulher esteja o quê? Grávida. E vai ficar acoplado lá no seu útero, onde está o quê? O endométrio. É importante saber que o ciclo menstrual de cada mulher é diferente. Lembra, agora há pouco eu falei da questão de um ciclo regular, que a cada 28 dias aquela mulher vai estar o quê? Menstruando. Mas nem todas seguem esse ciclo. Aí existe a tabelinha, existem várias formas de você estar o quê? Se organizando para saber os dias que você estará menstruando. Algumas mulheres menstruam a cada 28 dias, outras possuem um ciclo menstrual o quê? Mais regular, que é o que eu acabei de falar, e o ciclo menstrual ele pode mudar durante momentos da vida. Então ele pode ser seguir de uma forma até determinado momento e depois ele mudar totalmente. E tem vários fatores externos, fatores biológicos e físico-químicos, né, que podem estar alterando isso.
Assim também como pensando na nossa mente, ela também influencia. Olha só, não ocorreu a gravidez. Seja bem-vinda, TPM. O que é a TPM? Ela é uma síndrome pós-menstrual. É um trauma. Mas é um trauma que o corpo das mulheres já se adaptam mensalmente para que isso aconteça. Mas infelizmente são sequelas que acontecem, como inchaço da mama, dor, mudança de humor, isso é muito comum, dor de cabeça, ganho de peso, mudanças no desejo sexual, porque afeta diretamente. A gente também tem ânsia provocada por alimentos, dificuldade para dormir e indisposição. Essas são um dos principais sintomas que acontecem à mulher com TPM. Agora, pensando quando ocorre a gravidez, a gente vai ter o quê? O momento pelo qual o embrião será nutrido por essa mulher, mas de que forma? De que forma a mulher vai estar nutrindo esse bebê até que ele possa vir ao mundo? A gente vai entender um pouco disso agora. Essa imagem ilustrativa, você tem a figura de uma mulher e dentro dela está o quê? Um bebê já praticamente com seus dias para nascer. A gente vai entender algumas fases do desenvolvimento embrionário, bem como também algumas estruturas que fazem parte para que esse bebê consiga permanecer 9 meses de gestação. Vale lembrar que a gente tem que estar se recordando de algumas coisas que aconteceram anteriormente. Então, se ela está grávida, significa que ocorreu o quê? O processo de fecundação. Nessa imagem aqui, ó, a gente consegue ver o folículo liberando o quê? Os óvulos. Esse óvulo ele foi germinado, ou seja, ele foi fecundado pelo espermatozoide e ele está acoplado aonde? Lá no endométrio, no útero. Então a gente vai ter, ó, a gravidez ela é um evento resultante de uma fecundação no ovócito, no óvulo, com o espermatozoide. Transformações vai acontecer agora com essa mulher que está gestante e existem vários fenômenos fisiológicos que vai seguir até o final dessa gestação, que a gente vai falar um pouco sobre eles. Vamos lá. Houve a fecundação. A mulher quer saber o quê? Se ela está grávida. Então existem alguns sintomas comuns que dá para indicar isso. Atraso menstrual. Vamos lá. A primeira fase do ciclo é a menstruação. Se a menstruação ela continua vindo rotineiramente, significa que essa mulher não está grávida. Porque a partir do momento que ela deixa de menstruar, é porque o endométrio dela continua lá no seu útero e ele está o quê? Servindo para sustentar um possível embrião. Aí você vai ter também aumento dos seios. Isso é muito comum, até porque, como a gente está falando de reprodução, o corpo da mulher ele se prepara para receber aquele bebê. E ele vai precisar o quê? De alimentação. E a alimentação básica de um bebê em sua fase inicial de vida é o quê? É o leite materno. Então, se você tem um aumento de mamas, isso já é um indicador. Enjoos e vômitos, isso é muito comum. Além do mais, a questão também da perda de sono e a fome. São coisas assim que elas crescem de forma drástica e também pode ser que a mulher não tenha tanta fome, não tenha tanto sono. A questão do aumento da frequência urinária, sim, porque agora, como ela está com um possível bebê em potencial dentro do seu útero, vai gerar o quê? Que mais líquidos saiam. Então ela vai urinar mais facilmente e com mais vezes ao dia. E uma maior sensação de cansaço, de peso, porque como eu falei, né, dá uma certa fadiga. Então isso também pode ser um indicador de gravidez. A gente vai começar a entender um pouco sobre o desenvolvimento embrionário. Aqui nessa imagem a gente pode constar a placenta, o cordão umbilical e o líquido amniótico, ou nesse caso o âmnio. A placenta ela aparece logo no início da gestação. Ela vai permitir que junto da mãe, esse bebê receba os nutrientes perfeitamente, a alimentação, as trocas de gases, que é muito necessário para a sua formação. A gente também vai ter o cordão umbilical, que ele vai estar auxiliando nessa passagem de nutrientes e também de oxigenação, e principalmente o líquido amniótico, que ele vai dar o quê? Proteção ao bebê de impactos externos.
vai que eventualmente essa mulher bata a barriga em algum lugar, isso pode gerar o quê? Um impacto interno. Então esse líquido ele tem essa função de proteção. A gente costuma ver ele na ultrassom, quando a mulher vai fazer os primeiros exames, um líquido preto. Importante, além da placenta permitir que nutrientes e que haja as trocas de gases necessárias para um embrião, ela também vai ajudar na limpeza, na excreção. A placenta consegue retirar aquilo que não vai servir para o bebê. Então ela vai fazendo aquela limpeza gradativamente e diariamente. Enquanto aquele embrião estiver o quê? Sendo é, gestionado naquela barriga. Teremos aqui ainda no desenvolvimento embrionário a questão das fases. Olha aqui, ó, na primeira imagem a gente vai ter o quê? Um feto com cerca de 8 semanas. Na 2, a gente já vai ter o quê? Um feto com cerca de 11 semanas. Preste atenção nas mudanças. Inicialmente você tem o primeiro feto, só que ele não tem todas as suas mudanças externas que a gente conhece de um ser humano. Aí você vai ter na imagem 3, ó, um feto já com 3 meses. Você já consegue ver as pernas se formando. A cabeça já está entrando em um formato mais semelhante à de nós humanos, assim também como o corpo. Aí você vai ter aqui, ó, o feto com 5 meses. Esses 5 meses, ó, as pernas, o joelhinho já está bem definido, os braços também e o antebraço, assim como a cabeça. Você vê que ela vai sempre tomando o quê? Forma. Aí nas figuras 5 e 6, você vai ter um feto com 6 meses e um feto já na fase final, o quê? Pronto para que ele venha ao mundo, né? Então você vê essa diferença desde as primeiras semanas até o último mês. Muitas gestantes, durante esse processo de gestação, né, elas têm que tomar alguns cuidados. Durante a gravidez, é essencial que o quê? Ela tenha periodicamente visitas ao médico. Então isso é bem importante para ver como é que está a saúde do bebê, como está a saúde dela, se ela precisa de alguma vitamina, se ela precisa tomar algum remédio que seja indicado para quem está grávida. Tem também verificar se a gravidez, o desenvolvimento está correndo normalmente. Como é que lembra que eu falei que a gente tem a gravidez tubular, que não seria bem uma gravidez, porque o feto ele não vai conseguir se desenvolver dentro das tubas uterinas. Tem que ser no útero, porque é um órgão que com elasticidade, que ele vai dar espaço para esse bebê durante os 9 meses. Tem também, ó, realizar exames ao longo da gestação é muito importante. Manter uma alimentação balanceada, até porque tanto ela quanto o bebê são duas pessoas que necessitam o quê? De uma alimentação maior e mais equilibrada. E não fumar e nem consumir bebidas alcoólicas ou drogas. Porque isso, como ela tem essa ligação direta, né, o bebê, por exemplo, com o cordão umbilical, ela pode estar passando essas toxinas, essas substâncias que vai ocasionar talvez uma surdez ou alguma deformação no corpo, que é muito comum. Então, pede-se que a mulher ela pare se ela tiver esse hábito, né, de usar esse tipo de como é de substância, até porque ela está carregando o que um bebê e vai afetar diretamente ele, sim. Aqui, olha, a gente tem as etapas do nascimento de um ser humano. Lembrando que existem dois tipos de parto, o parto normal e o parto cesariano. Nessa imagem aqui é um parto normal, que ele é muito comum. E é o parto mais indicado. Por quê? A mulher ela não vai ter nenhum tipo de corte em relação a alguma lâmina. O seu corpo se preparou para aquele momento, então ela vai se recuperar bem mais rapidamente. Não vai ter nenhum estresse que pode ter sim um estresse pós-parto, mas isso aí já vai depender de outras circunstâncias. Mas mediante essa primeira ação, ela não vai ter esse estresse. Aí a gente pode ver aqui na primeira imagem, ó, que é um feto com cerca de 36 semanas no útero. Aí você vai ter a abertura da vagina, porque essa abertura é muito importante. Quando a mulher entra na mesa de parto, ela tem que tentar ao máximo fazer com que o seu corpo se esforce para que aquele bebê saia. E esse esforço seria o quê? Que a abertura vaginal permita a saída do bebê. Infelizmente, muitas mulheres não têm essa condição física, então acaba recorrendo ao quê? Ao parto cesárea.
mas isso é uma questão também anatômica de cada uma e tem que entender que toda pessoa tem seus limites. Mas o importante aqui é entender que nas etapas de nascimento ele pode ser tanto normal quanto cesariano.